Esse vídeo vai ser uma discussão de Kiseijo, com 100% de spoiler. Se você ainda não leu o mangá, recomendo que vá ler por algum scan ou pela edição da JBC, lançada aqui no Brasil. Se alguém tiver interesse, há também o My Anime List de todos os membros que participaram do vídeo, e a imagem usada de background estará para download na descrição abaixo. Kiseijo é um mangá lançado em 1989 por Hitoshi Waki. O mangá conta a história de um mundo em que seres extraterrestres invadem a Terra. Eles se apoderam dos humanos, entrando por qualquer cavidade corporal, com a finalidade de controlar o corpo da vítima. A história se desenvolve quando um extraterrestre falha em se apoderar do corpo de Shinichi Izumi, fazendo com que os dois tenham que conviver juntos. Apesar do susto inicial, conforme os dias passam, Shinichi vai aos poucos criando certo grau de confiança com Mig, ao mesmo tempo em que encontra outros parasitas contrários a esta relação e que tentarão matá-lo. Serializado pela revista Afternoon, também responsável por Blame e Mushishi, Kiseijo se propõe a ser uma obra adulta e reflexiva. Kiseijo é uma publicação tão importante para sua época que não apenas um compilado foi publicado, e sim dois, de vários autores e mangakas per se, fazendo homenagem ao Iwaki e sua obra. Não seria fácil dizer qual seria o sucesso e qual seria o rumo da Afternoon sem Kiseijo, mas o que nós podemos dizer aqui é que hoje ela pode ser catalogada como a melhor ou uma das melhores publicadoras realizadas hoje no ramo de seinen, que por sua vez foi originalizado, teoricamente, por Kiseijo, por ser uma das obras primordiais ou a priori lançadas nesse estilo narrativo, pois até 89 e 85 não nos apresentávamos obras seinen, e sim obras gekiga ou shonen ou shoujo. Não se apresentava esse modelo ficcional, porém ainda assim com um tom sério. Era usado de outras maneiras. E Berserk e Kiseijo são dois dos mais conhecidos mangás que olharam para os novos horizontes naquela época. O que nós podemos ver é que, com certeza, o Iwaki é um grande fã do seu predecessor em obras desse estilo, de semi-humanos, interagindo com a sociedade, questionando a ela e dando assim a oportunidade de você, leitor, também adentrar o que deveria ser a diegese da obra e questionar o porquê que aquele personagem merece ser menos humano ou não. E claro que não poderia ser outro, mas sim Devilman, lançado em 72 por Go Nagai. E nós vemos uma diferença muito gritante entre as duas obras, primordialmente na sua arte ou até mesmo no seu estilo narrativo. Mas sabemos sim que essas obras são extremamente importantes para futuras hoje já difamadas ou aclamadas, como a Jin, mangá que eu acho ótimo, Gantz, o Tokyo Ghoul, né? Tokyo Ghoul também é um derivado, e por aí vai. Mas é que tá. Os nossos aqui companheiros provavelmente não devem ter na ponta da língua o significado de Kiseijo ter sido publicado em um período tão inóspito, a produção de nona arte no Japão. Bom, talvez aqui agora me caia a oportunidade. Vocês têm alguma ideia do quão significante é Kiseijo para a mídia? Eu acho que deve ser um marco na questão de crítica à sociedade, porque desde o primeiro capítulo já faz um questionamento de se os humanos não existissem, acho que a primeira página, se os humanos não existissem, como seria a natureza? Como se fossem os humanos que destroem a natureza naturalmente. Então eu suponho que deve ser um marco na questão de crítica à população e etc. E também sobre semi-humanos. O que eu posso atribuir, gente, é muito engraçado.
Muito engraçado. Estrangeiro, imigração, xenofobia. Eu sei que não é de interesse a todos de querer implementar política em obras midiáticas, mas sim, na época de 89 a 95, muitos autores estavam manifestando essa situação que o Japão estava passando. O cristianismo estava sendo instaurado novamente com uma grande crescente, e Kiseijo é nada mais do que parasitas adentrando o território japonês. Pensaram nisso? Cara, Agora 3 mil, Pensaram? 3 Já mil que... pensaram? Olha só. É muito interessante de olhar por esse lado. E também de atribuirmos que o Migi, que é o co-protagonista ali, ele mesmo já atribui o fato de que ele não está a parte do que os seus conterrâneos endêmicos fazem. Ele está ali do que ele acha que é a verdade. E para parar de banalizar a situação entre as personagens, ou mesmo se elas são humanas, tal qual nós, tem essa alegoria que seria os parasitas, mas esse encaixe faz todo sentido, não faz? O pior que faz, porque tem uma hora que a mídia, a mão lá dele, questiona ele sobre se ele acredita em Deus ou não. Então, gente, acontece mesmo. E também vocês pegam no percorrer do mangá, né? Também tem o fato de uma estrangeira dar à luz no Japão. Também tem o fato de políticos agora não serem japoneses. Como assim? Como é que pode essas pessoas aqui terem a oportunidade de ser governante do meu estado? Eles não nasceram aqui. Quem são eles? O bebê também, né? Em questão, quem é que vai cuidar dele? O detetive questiona muito, você realmente acha que é uma mãe? Na questão do bebê, tem realmente o preconceito de o bebê ser diferente da própria mãe, né? E aí se cria a discussão e até a construção da personagem. E eu acho muito interessante essa parte de como eles abordam as diferentes raças e o conflito entre elas. Sim. Eu acho o paralelo interessante com o que podemos nos encontrar no período que foi publicado, mas a obra anda pelas suas próprias pernas, né? Eu tenho certeza que vocês aqui, pelo espanto do meu comunicado, não sabiam disso e mesmo assim gostaram de como Kiseijo foi apresentado, né? Sim. E muito. Então, realmente é uma obra que, para aqueles que já estavam interessados num modelo alegórico, adoraram. E as pessoas que cresceram com isso na cabeça, modificaram ainda mais suas índoles. Por isso que hoje muitos artistas adoram Kiseijo, amam Kiseijo. Artistas, eu digo mangakas mesmo, né? Personalidades da mídia. Por ser uma das obras que trouxe a discussão de maneira crucial, em vez de uma maneira extremamente alegórica, como Devilman, né? Muita gente até comentou que Devilman, demônios, como é que você aceita a situação? Não tem muito chão para você plantar a semente ali desse questionamento em Devilman. Eu acho que isso é bem mais crível em Kiseijo. E você pode ver, vocês todos aqui podem ver. Pareceu até um inimigo agora. Vocês todos aqui podem ver. Vocês todos aqui podem ver. Essas obras futuras, com o que eu disse, Ajin, Jagan, que também é Tokyo Ghoul, eles seguem qual modelo? Exatamente. Eles seguem o modelo de Kiseijo e não de Devilman. Porque Kiseijo está enraizado agora na produção. E isso vem de 89. E hoje, em 2019, ainda assim nós encontramos Jagan, está sendo publicado agora, esse modelo narrativo. Em 2019, mesmo depois de tanto tempo, eu ainda acho o mangá interessante de se discutir. Tipo, no começo, eu acho a introdução muito boa, a introdução muito interessante. Mas talvez eu tive mais vontade de continuar justamente porque eu já sabia do que ele ia tratar
pelas obras que ele influenciou. Interessante. Acho que é por isso que eu tive tanta vontade de ler, porque eu já sabia o que ele ia fazer e eu já gostei do início, então eu só andei por aí e aí foi bem rápido de ler, porque eu já tinha uma ideia do que ia acontecer e tipo, do rumo que ia acontecer e foi exatamente o que eu tinha pensado. Dá pra ver muito bem a influência de Seiju em, por exemplo, Tokyo Ghoul, que é praticamente fazendo o que Seiju fez, só que indo mais fundo, talvez no, Politicagem. e também no protagonista, em como ele cai no desespero sendo jogado nesse mundo que ele não conhece. Uma coisa que eu gostei de que seja a parte dele sobre a natureza. Isso é um tema bem debatido, se for ver. Porque é igual eu tava dizendo, né? Os parasitas que invadiram, só que eles têm um motivo pra isso. Eles não querem só matar o humano, né? No começo todo mundo achava, mas depois foi revelado que o objetivo era outro, né? Que era matar os próprios humanos que estavam fazendo mal ao meio ambiente, à natureza da Terra. É aquele negócio. É uma discussão atemporal, né? Isso pode se ver Sim, até nos dias de hoje. Então o autor foi bem à frente do seu... É um negócio também desse negócio do que seja ele, tipo, não matar os humanos, matar pessoas mal. Tem no Akumetsu também, que ele não mata as pessoas boas, só mata os ruins, que são as pessoas que roubam banco, essas coisas. Eu não sei se isso é uma influência de que seja, mas achei interessante. Eu até diria que sim, porque eu diria que Akumetsu, um pouco anedotal aqui, tá? Mas eu diria que a Akumetsu é uma mistura de Kiseiju com Death Note. E pior que é mesmo. Sabe? Esse lado ativista. Agora ele tem a oportunidade de mudar a política do mundo e mudar todos os conceitos, fazer o bem pelas suas próprias mãos. E também tem um fator de discussão que foi muito trazido com o que seja. Mas o que eu quero comentar aqui também, assim, para dar um impulso, o que eu acho interessantíssimo que o Iwaki fez, que ele instaurou isso nas suas outras obras. Anteriormente eram umas obras meio estranhas, mas ninguém precisa ler aqueles one-shots dele. A apatia que ele comenta, a apatia que ele produz é muito atemporal, deixa ainda mais fixo na mente da pessoa essa fórmula dele de criação de mundo, criação de texto, criação de estética. Porque muitos quadros são brancos, muitos quadros são pouco delineados, o esboço dos personagens são bastante comuns também, você vai se encontrar com alguns personagens que são iguais, mas mesmo assim, a forma sisuda que ele produz causa um impacto. A apatia é tão presente que as cenas de morte são repentinas, são abruptas, chega de uma vez, você nem percebe direito, porque é tão apático. Ele traz essa discussão de uma forma tão pouco eufórica que você se agonia por isso mesmo, já por isso. Eu tinha comentado isso com o Igaraki, que, tipo, tipo, que as mortes são, tipo, do nada, assim, pode acontecer, tipo, você vira a página e o personagem tá morto. Morreu. Daí você fica, ué, como que morreu? E a Além morte dos tem quadros... aquela dramatização. Diga. E a morte não tem uma... Os personagens... Os personagens que não são importantes pra história, assim, eles não dramatizam porque isso prova que não é um mangá só pra chocar e fazer você se emocionar e tal. É um mangá realmente... Só um personagem que você fica, tem um tipo... foco, uma intenção. Só uma que você fica, tipo, nossa, que foi bem dramatizado, que é acho que é da Reiko. Não, mas ela eu acho eu acho justo porque é uma personagem importante, né? A Tamura, né? Isso. É uma personagem muito, muito importante. Lindo. Eu acho aquilo maravilhoso, aquela cena. Principalmente no anime, porque tem a música e tudo. Inclusive no anime melhorou mesmo. Mas o que eu quero comentar também, antes de nós estendermos, vocês também perceberam que até na quadrinização ele também é assim? Que Seiju não tem dinamicidade na quadrinização. Não tem quadro angular, né? Que é atravessado de, por exemplo, nordeste a sudoeste, sabe? Noroeste a sudeste. Não é aquela... É padrão. É quadrado.
quadrado, retângulo, quadrado, retângulo, quadrado, retângulo. E mesmo assim o autor ainda consegue te impactar. Quando ele quer lhe mostrar uma cena que é verdadeiramente importante, ou ele faz planos abertos, ainda mais visuais, ou ele lhe joga vários e vários quadrados e retângulos sem nenhuma fala, para você apenas sentir o momento, sabe? É um domínio muito preciso. Muito preciso. Pra mim, o autor pode não ser muito bom na quadrinização e na arte é padrão, só às vezes que ele melhora, mas é padrão. Só que pra mim, o mais impacto da produção pra mim, a expressividade, que ele, pra mim é incrível, do autor. Você consegue perceber tudo que o protagonista está sentindo. E também o que você falou dos planos sequenciais, que ele bota vários planos, sem falar nenhuma, só com as imagens. Cara, e você dá pra sentir tudo que tá acontecendo na tela. Tudo. Uhum. Pra mim esse é o maior ponto da produção, de longe. Você ia falar algo, Léo? Eu ia falar que isso acontece na morte da Tamura, né? Isso é uma cena... É verdade. Provavelmente minha personagem favorita do mangá inteiro, porque ela carrega as discussões que ele propõe no começo, né? Dos Quais discussão, sabe? Quais discussão? Acho que ela... Não lembro se era no começo que ele estabelece isso, mas... que os parasitas estão evoluindo para ter sentimentos mais humanos, e quando você evolui você tem sentimentos mais humanos, então os outros parasitas não entendem por que até outro não entendem porque ela Ela se apegou tanto. isso, que ela se apega tanto ao bebê, que é uma coisa bem humana. Isso ela comenta também no meio acho que na última conversa entre ela e o Shinichi, que ela fala que ela matou menos humanos que os outros parasitas, por causa que ela já tava tipo, meio que criando uma afeição. Ela disse que ela percebeu que tem como os parasitas coexistirem com os humanos. E aí ela tenta parar cada vez mais e até influenciar os outros parasitas a fazerem isso também. E olha só, gente, vocês perceberam? Há um paralelo crasso aqui. Shinichi perdendo sua humanidade e a Tamura ganhando, adquirindo. Olha só. Com o Mig também, né? O Mig também vai ganhando a humanidade e o Shinichi vai perdendo, né? Que é quando eles se coexistem, cria uma relação entre o sentimental e o frio, e vai criando equilíbrio entre eles. Isso é mostrado no protagonista com o Mig, na Areiko, com o maluco lá no final. Dá pra perceber essas diferenças. Eu gosto bastante do Shinichi, mas eu diria que, comentando aqui, eu acho que no anime foi mais impactante ainda a transformação dele. Eu até comentei pra vocês anteriormente que uma cena do mangá foi menos impactante pra mim do que no anime. Que no anime eu nem tinha percebido isso. O Shinichi, que antes ele usava um óculos, cabelo pra baixo, ele era um garoto comum do colégio. Uhum. E naquelas cenas que ele vai avançando, aí aparece a mãe. Nossa, que cena maravilhosa, né, gente? Quando a mãe dele aparece, ele se questiona se é a mãe mesmo. E nem tem pergunta, né? Só de uma vez atravessa no peito dele. Essa cena é incrível. Aí quando vê, ele tá com o cabelo pra trás, perdeu a qualidade do seu olhar, ele não precisa mais usar óculos. E depois o pai dele chega e faz: "It's like you're made of steel, Shinichi." Aí para. Os dois meio que ficam olhando pro infinito assim, e a cena volta. Caramba, realmente pegou, sabe? É pesado. No momento que ele pergunta isso. Parece que agora ele mudou de personalidade total. And it's made of steel. Eu gosto muito do Shinichi, eu acho o personagem muito bem construído. E também, não só no... Isso também é falado no mangá inteiro. Até o próprio Shinichi se questionou muito nisso, porque o pai dele fala isso, a Murano fala isso, a Areiko fala isso. Tipo, todo mundo em volta dele fala isso pra ele. E que ele tá mudando, ele começa a próprio se questionar. O que eu tô fazendo
que eu mudei tanto? Tipo, e não é nem culpa dele, é culpa dele conviver comigo, então. E aí ele começa a se questionar isso o mangá inteiro também, o mangá inteiro, e chega uma hora que ele até começa a endoidar, né? Tipo, ele começa a se perder, ele começa a falar que... Isso, a cabeça. Ele corta a cabeça na madeira até sangrar. Sim, ele começa a ficar maluco porque ele tá mudando, mas não sabe por quê e não tem como controlar essa mudança, é inconsciente. Isso é algo que tipo, o mangá inteiro é falado e ele próprio se questiona, é muito da hora. A cena da madeira é muito boa, porque ele tá batendo a cabeça na madeira pra que ele tá desesperado pra sentir alguma coisa. Sim, exato. Tem vários momentos que ele fica maluco, mas um dos momentos é dele se questionando essa mudança e o outro é da mãe, né? Quando a mãe aparece na frente, ele começa a não acreditar que a mãe foi possuída pelo parasita lá, ele quase tentou cortar o braço, né? Pô, porque se acontecesse isso, aí cagou tudo, mano. Foi essas partes que ele fica abstinado, eu acho muito boas, velho. Acho muito boa. Ele começa a se questionar. É incrível. E além disso, o texto de Kiseijo é muito bem aplicado, né? Mesmo que, olha, os 8 volumes passaram rapidíssimo, sabe? Muito rápido. Mesmo sendo um mangá absurdamente dinâmico, mesmo eu acho o texto de Kiseijo muito bem aplicado. Ele tem vários textos, ele tem vários diálogos, mas mesmo assim ele é preciso no que ele quer dizer, conciso também. Não fica perdendo tempo com ladainha. E se perde tempo com ladainha, é proposital. Com aquele bullying, aquele cara bullying. Eu não acho que Kiseijo foi planejado de começo ao fim, não. Mas eu acho que realmente... Não, de começo até uma parte. Eu não acho que ele planejou, não. Eu acho que ele teve uma ideia e foi construindo dali. Porque, por exemplo, um pouquinho mais pra frente, lembra que o Mig fala que o fogo meio que afasta os parasitas? E aí, os caras tentam até pegar lança-chamas e tal. E aí o Mig fala: várias vezes você tentou pegar o isqueiro e não conseguiu, mas mostrou isso no mangá? Tipo, não mostrou, tá ligado? Pra mim foi o autor que tirou essa ideia. Ele não planejou isso antes, ele tirou essa ideia e foi construindo, tá? Porque se ele realmente pensasse nisso, ele já teria mostrado muito tempo atrás o Shinichi segurando o isqueiro, caindo, os parasitas com medo do fogo. E isso pra mim só ele pegou uma ideia e foi construindo ali. Não que seja ruim, mas dá pra perceber que não foi uma ideia planejada, não. Uma história planejada. Foi algo tipo que ele perdeu mesmo. Foi algo espontâneo. Ele pegou a ideia e foi construindo ali. Pra poder gerar a luta, né? E pra mim, na verdade, ele conseguiu bem. Foi bem criativo, tipo, os conflitos que ele conseguiu fazer. Ele conseguiu criar muita coisa interessante só pela espontaneidade. Sim. É um ponto bom. O negócio das brasas lá do final, que tipo, que ele falou que é um veneno, mas não era um veneno, era algo queimado só. Pra mim é um autor bem criativo. Pior que tem bastante coisa criativa dele. Até existe os parasitas se juntar é da hora. Isso eu ia falar. Até a questão de poder entrar mais de um parasita, o parasita não conseguir entrar no cérebro, se conseguir, tipo, por exemplo, aquele parasita que entrou naquela mulher e morreu. Aí depois que ele saiu, ele foi pro nome, mas não conseguiu entrar no nome, porque ele tinha que ser uma mulher que já estava acostumada com uma mulher, entendeu? Outro ponto criativo, porque existem genes específicos que cada parasita consegue entrar, outros são rejeitados. Tem muita coisa dos próprios parasitas criativos. Já começa mostrando um cachorro, né? Verdade. Tem como pegar animal. Errado, sei lá o quê. Sim. Tem os parasitas brigam entre si. Cada parasita, esse que eu ia falar também, cada parasita tem um interesse diferente.
Por exemplo, o Mig, ele tem interesse bastante. O próprio Mig falou isso. Que tem parasita que só tem vontade de comer os outros, tem vontade de conviver com os humanos. O Mig tem curiosidade. O Mig ele quer aprender sobre tudo. Que muitas horas ele tá lendo. Já é padrão, já, né? O Mig com lápis, uma brincadeira. Que ele aprendeu japonês em um dia. Cada parasita tem um interesse. E o do Mig foi a curiosidade. E como eles criam uma sociedade entre si, né, que é representada pelo governo, é muito interessante como as intrigas dele, é bem interessante. A questão dos parasitas agirem em sociedade e quererem se filtrar na sociedade humana e no final alguns deles até conseguem. Tem parasitas que realmente querem, tem parasitas que apenas querem a destruição, né? Outro negócio legal E também. alguns são interessados em artes, né? Porque tem uma cena que eu esqueci o nome do gigantão, mas ele toca música. É Chopin. Sim, Chopin? É. acho que é o Acho que Goton. na licença do anime não podia Chopin, eles botaram música. Fazendo diferença. Não, mas se eu não me engano, ele fala, tipo, que o cara chega e questiona, tipo, Mozart, você tá tocando ele Chopin. Sim. Ah, sim. Um negócio também que eu achei interessante é o negócio do prefeito, que o prefeito não era um parasita, sim um humano, que tava ajudando os parasitas, falando que eles iam ajudar a natureza dos humanos, aquela. Pois é, aí eu queria comentar. O mangá é muito mais visceral que o anime. Morre 30 pessoas no anime naquela Uma semana. carnificina na escola, né? Sim. Aí Ou aquela cena no anime morrem 6, 7 no máximo, assim. Aí aquela cena se deu um pouco mais fogo pela morte do prefeito. Mas não que seja mal aplicado, só que comentando aqui. Não, já que você falou da escola, eu lembrei aqui agora que tava conversando das cenas malucas. Também tem aquela cena que ele entra na escola. Nossa, essa cena pra mim é uma das melhores. Ele vê o corredor inteiro cheio de sangue assim. Aí ele começa a achar que um delas é Murano. Aí ele começa a ter vontade de vomitar, ele começa a cair no chão. Aí ele tenta se controlar. Aí depois ele percebe que não é Murano, mas... Cara, essa cena, quando ele entra no corredor, ele vê todo mundo morto e ele começa a achar que é Murano. E também essa parte mostra que, mesmo um monte de gente morta, ele não liga, sabe? Isso mostrou outras vezes também. Ele não liga por causa que o Mig tá fazendo ele frio mesmo. Então, essa é uma das cenas que mostra que ele tá perdendo a humanidade dele. Ele vê todo mundo morto, mas não liga. Ele só quer saber da Murano. É só da Murano que ele tá ligando no momento ali. Isso em Rap Sugar Life também é bem aplicado o negócio. Sobre só ter um amor. Pô, cara, seu melhor exemplo de comparação era Rap Sugar Life? É que eu lembrei agora, não veio outra coisa. Rap Sugar Life, eu vi um episódio, amigo. E é só, às vezes. Complicado. Só que eu não vi tudo, né? Eu já dropei no primeiro, né? Não quis continuar, não. Melhor dizer isso do que outras obras dele. Outra. O que mais tinha o negócio dos seres humanos da acho que é superpopulação, globalização não, superpopulação. Que a humanidade tá chegando no momento que tá, não tendo mais espaço pros humanos. Daí os parasitas também que salvando por causa que os humanos não estão mais coexistindo entre as espécies. E sim só cometendo carnificina, essas coisas e tal. Alô? Alô? Não, eu tô assim. Eu ia comentar agora que também era uma coisa muito comum na década de 90, né? Falar sobre ecologia e a sustentabilidade do mundo. E o Mais 20 foi um dos primeiros, né, a ter essa conferência entre as nações. Então era também um debate pertinente naquela época. A superpopulação, que hoje em dia, se você for olhar para Bangladesh, você explode, né? O tanto de gente que tem em Bangladesh. Morre 3 pessoas. Isso é sério, tá? Cada dia eu lembro que morre 3 pessoas andando fora do trilho do trem. Porque o trem não tem espaço para comportar todo mundo e tem gente que anda por fora do trem mesmo. Ignora, tá? Só pega assim, segura no metal mesmo.
Gosto desse cheiro. E é isso aí, sabe? Morreu. Ah, mais um morreu aqui. O Bangladesh tá 10. A China também tá bem precária a situação dela, que tipo é meio que um espaço de uma cama pra um monte de pessoas, que tipo não tem mais espaço pra ninguém. Sim. É assustador aqueles quartos que tem só Aquilo lá uma TV e é isso aí. aquilo lá é muito precário. É a situação que Seijo mostra, né? Sim, que vai ser depois aplicado no futuro. Que ainda ali dá pra que ele ainda não tenha tanto a superpopulação, que ainda vai ser um problema mais pra frente. Sim. Porque os parasitas, até o próprio Mig, né? Ele tem curiosidade de como as pessoas se relacionam. Os parasitas vão ter essa curiosidade e vão querer reproduzir só pra saber como que é, né? Que é algo novo. Que a Reiko faz. Isso. Bem, que a Reiko faz. É bom assim. E dela rejeitada da escola por ser apenas uma professora solteira e grávida, que vai ser um mau exemplo para os alunos. Que ela E isso, tipo, realmente acontece do negócio do Japão, tipo, não poder pessoas profissionais serem grávidas e solteiras, porque isso pode ser uma conduta errada e moralmente errada. porque os caras são bem rígidos. Sim. Ele tem aquele negócio do valor da família ter que ser o homem e a mulher, não só a mulher e o filho. Então que seja um mangá bem. Praticamente é bem japonês, né? Tem a crítica da professora grávida que não pode dar aula, tem a coisa da xenofobia que era naquela época. Até uns dias atrás, cara. E é um mangá bem atemporal, né? Não, mas Até hoje. ele tá comentando que é uma obra local mesmo. Assim, se a gente for colocar, é uma obra local, mas toda obra local também há de se identificar, sabe? Ele não quer se expandir para outros horizontes porque ele sabe que tá muito fácil do acesso pra gente. Todo mundo se identificou com isso, com a situação que tá acontecendo ali. Claro que aqui a gente que é brasileiro não vai se encontrar com essa pouca diversidade que se encontrava no Japão. O Japão só tem japonês. Aqui tem japonês, coreano. É a maior diversidade. Americana, a diversidade é enorme. Que a discussão que a gente tem sobre xenofobia é muito menor do que a discussão que tem no Japão, né? Sim. Mas mesmo assim a gente identifica. Facilmente se apega também. Facilmente é a situação que ele quer apresentar. Porque é algo mundial, né? Todo lugar você vê casos de xenofobia. E quando alguém, mesmo que é específico no Japão, dá pra perceber a crítica e dá pra perceber a crítica e você entender o que o cara tá querendo passar. O patriotismo também é muito, muito relatado, facilmente relatado em outras nações, né? Blá blá blá. Aí, qual é a cena preferida de vocês que você... Cara, pra mim, sinceramente, é a que eu falei do corredor, velho. Ou da mãe. Pra mim, essa cena que ele fica maluco é as melhor. Que ele vê a mãe, e aí ele começa a se questionar, ele começa a querer cortar o braço, ele não acredita, ele começa a querer conversar com a mãe. Ou a cena aqui no corredor, que ele vê todo mundo morto, ele começa a ficar doido achando que a Murano tá morta. Essa pra mim são as melhores cenas do mangá inteiro. Eu acho que acho que eu fico com a morte do Mura ou cortou aí. a cena da mãe. Ok. Eu gosto bastante das cenas do discurso do prefeito, das que eles falam sobre o negócio da natureza. Uhum. Essa é boa. Eu gosto recomendo. muito desse Fraude Vamos nessa parte. Pra mim, o autor aproveitou muito mal isso daí, velho. Porque ele disse que se cortar o cabelo. Primeiro que tem uma contradição aí, né? Mas todo mundo viu, que leu, percebeu que o governo disse, ainda não contamos sobre ninguém, sobre os parasitas. E mostra os caras tipo, tirando o cabelo das pessoas. Ou seja, é uma contradição, né? Aí é que tá. No anime, né? Tava gravado. Nem teve aquela cena também de todo mundo retirando o cabelo. Não teve. Do cabelo, tá.
Mas pra mim é uma ideia muito boa, cara. Porque, mano, o que eu queria ver era todo mundo careca mesmo, velho. Eu queria abrir um capítulo novo, todo mundo careca, todo mundo cortando o cabelo, raspando o cabelo. O Shinichi preocupado com o cabelo de alguém arrancar e perceber. Mano, isso nem foi usado direito, tá ligado? Usaram raio-x depois. Então, eu quero comentar sobre isso. Que é uma coisa que eu ia comentar posteriormente, mas vocês já deram um gancho. Porém, foi um gancho inapropriado, porque eu ainda iria dizer minha cena favorita. Mas enfim. Né? Primeiro eu vou comentar aqui a cena favorita. No anime, minha cena favorita é a situação que a Kana, o óbito dela. Pra mim, no anime, aquela cena muito bem dirigida e a música, a trilha sonora ajudou demais. Eu adorei aquela cena no anime. Eu não fazia ideia do que aquilo ia acontecer também. Me pegou de surpresa total. Além de que no mangá é aquele estilo, né? Apático. Pá, acontece. Pô. 3 quadros, pô, acabou. No anime não, no anime dá todo espaço, vê se ela vai conseguir sair, tá com toda a vontade do mundo pra ir embora. Não consegue. Ela é abatida antes de sair. Mas uma cena bem Devilman, aliás. Parece muito com Devilman Crybaby, a cena que a Miki, né? Miki, socorro, Ryo. Aí ele vai achar. Quando ele chega lá, não tem mais como ajudar, né? Verdade. Mas eu ia comentar aqui, Verdade. Muito interessante você ter pego essa situação, porque você também vai encontrar nas obras que foram influenciadas por ele, pelo Iwaki, que seja, a ausência de world building preciso. Tokyo Ghoul eu acho que é o melhor exemplo aqui. Se existissem pessoas assim, notoriamente conhecidas pela sociedade, que comem pessoas, que andam em beco sozinhas, você realmente acha que todo mundo ia andar em beco sozinho? Porque sim. Pois é. Isso também do negócio de todo mundo arrancar o cabelo e não saber se é parasita ou não. Pode ser também que, tipo, é que o Japão ele faz muita piada com as coisas, tipo, espiritual hoje em dia. Você perceber que a maioria dos programas de entretenimento fazem piada, tipo, fantasma, não sei o que lá. E não bota seriedade nisso. Mas não é debatido, sabe? É uma coisa bem implícita, se for colocar como um não defeito do roteiro. É um veículo fantasma que não foi apresentado em nenhum dos 10 volumes. Ele se estabeleceu como algo de conhecimento público, só que não tem se questionado no público. Principalmente porque naquela época não tinha internet, né? Né, gente? Por favor, 92. Então. Não tinha internet. Poxa. Se tinha internet era aquele fax. E aí sim você vai zoar ET por fax. Mas você vai encontrar isso também nas obras que foram influenciadas por Kesejo, a ausência de world building crasso. Porque como o Tokyo Ghoul, né? Tokyo Ghoul, o Arjin também tem alguns defeitos ali, mas ele tenta muito bem trazer o world building, que eu gosto bastante do world building Arjin. E Kesejo passa por isso também. Passa mais isso no mangá do que no anime. O anime deram essa gravação, não mostraram todo mundo na cidade arrancando o cabelo. E o mangá, né, ali naquela reta final, basicamente todo mundo do exército sabia que tinha essa situação, a galera que estava enclausurada também. Pareceu muito com aquele filme do Stephen King, que eu esqueci o nome agora, eu acho que é O Nevoeiro, que tá todo mundo enclausurado numa loja de conveniências. Ninguém viu aqui? Ninguém viu? Eu não acompanho muito Stephen King. Tá difícil, hein? Mas tudo bem. Stephen King não é muito fácil de você querer garantir a qualidade, né? Mas é um filme bom, é um filme muito bom. O final dele é ótimo. É que tá, Invis. É uma coisa que ele trouxe e abraçaram com vontade. Foi uma ideia mal aproveitável, essa ideia aí. Quando no final aqui juntou um monte de policial na escola, e aí juntaram uns grupos pra ver quem é parasita, eu achei que eles iam arrancar os cabelos. Aí depois mostra, o cara fala que tem como pegar raio-x pra descobrir que, pô, não falou que dava pra pegar raio-x pra descobrir. E como que eles descobriram que raio-x? Entendeu? Mas aí também, né? Pô, pra mim tinha que. Tipo, do maluco não é mais o mesmo. Aí os caras falam, tipo, o maluco fala,
pra você saber quem é parasita, tira o cabelo. Aí um monte de policial chega e não tira o cabelo, faz outra coisa, entendeu? Pra mim, essa parte, tipo, eu gostei da apresentação, mas a execução depois eu não gostei. Muito mal aproveitáveis aí. Acho que isso é porque os caras simplesmente descobriram um método novo, que é um método um pouco mais militar, né? Por exemplo, uma pessoa na rua com a amiga não vai passar um raio-x na pessoa. É muito mais fácil tirar o cabelo dela, mas essa questão de as pessoas andarem no beco na rua mesmo sabendo que tem parasita solto, realmente eu não gostei muito não. E no anime, isso é uma coisa que eu vi, que eu não vi o anime, mas eu vi que mudaram do mangá pro anime, que no anime ele se passa em tempos mais modernos, né? Que eu tenho a cena do... Eu vi um vídeo que tem a cena do Shuichi, que ele... Quando ele descobre que ele tem um parasita no corpo dele, ele vai pesquisar no Google. Então Sério? Sim. talvez seria menos perdoável no anime. Também tem uma cena do povo ridicularizando, não é? Como o Bichedo falou aqui. O povo comentando assim, parasita, sei lá o que, né? Parasita mesmo, você chega aqui do estrangeiro, haha. Aí fazem memes nipônicos que eu não faço ideia de quais sejam. No anime, no caso? Tem um momento bem durarará, assim, sabe? Tô conversando na internet lá. Um negócio também que fica. Que tipo, eles só zoam falando que é a mulher da boca grande. Da cena da Reiko, que ela começa a correr daí. A mulher da boca grande! A mulher da boca grande. Eu acho muito boa aquela cena. E ela correndo e rindo. E todo mundo, olha lá, a mulher da boca grande. Top 10 funny moments. E parasita. Agora querem falar do final? Já que falou tudo já do Hans. A gente passou o pente fino, né, velho? Já falou, acho que não tem mais o que falar do começo, né? Quer falar das batalhas também, das brigas? Não é empolgante, né? Mas eu gosto das estratégias, pelo menos as estratégias são boas. Eu gosto. Eu gosto muito das batalhas. No anime. Novamente, comentando do anime. Acho que deixa quieto, esse podcast não é mais do mangá, fala do anime mesmo. É do anime, né? Vocês lembram da cena? Vocês lembram do cara que a Tamura trouxe pro colégio lá? Que Sim. a Kana confundia, pá. No anime tem umas partes muito interessantes que eles estão tentando buildar a situação que ele tá no colégio, né? Tentando matar o povo. E uma coisa que eu adoro na direção do anime é que ela tá em uníssono com a música. Não é diegético, tá? Mas ela tá em uníssono com a música. Aí quando tem aqueles drop, né? Aí eu vou tentar sonalizar aqui com a minha boca. Aí aí troca a cena. E tem um momento que a música faz... Ela para, fica tudo preto e volta de novo. Ela tá aí junto com a música, você vai ser a emoção que você vai buscando, vai também concatenando com o ritmo da música. Eu acho muito irado essa parte, assim. Não tem como fazer isso no mangá, né? Obviamente. Sim. O que eu gosto das lutas mesmo é estratégia. E também, continuando, e também... Nossa, apareceu o Kano agora. Não! Peraí. Deixa eu terminar. E também, no anime, você percebe na lata o quão rápido e perigoso é os parasitas, né? No mangá você imagina que eles são rápidos. No anime você realmente vê o quão speed of sound eles são. Mas no mangá dá pra ver, tipo, tem um círculo em volta, aí só tem um monte de rabisco com as mãos voando, os caras tudo morto, tá ligado? Dá pra perceber bastante, tá? A primeira luta que tem com o cara que copulou com a... Tipo, a cena que o Shinichi vai andando até enfiar aquela haste de ferro no coração é muito diferente no mangá e do anime. Porque lá no anime realmente parece que vai dar... Nossa. Então, isso é uma coisa que eu não gostei tanto nas lutas, é exatamente
a quadrinização meio apática, acho que não funcionou muito bem tipo, nas Não pegou, lutas, assim. Mas na morte dos personagens teve um impacto. Realmente. A estratégia, as melhores que teve, né? Uma foi daquela da escola, que o cara protegeu, igual o Igor falou, né? O cara protegeu e enfiou a lança, o Tinichi. E a do final, que. Quer dizer, não a última, a penúltima, né? Que o cara pegou a lança e tal. Calma. Ele pega a haste de ferro e enfiar onde estava machucado com tiros de shotgun ou antes disso? Aquela da escola que o Mig protege. Não, tô falando do final mesmo. Lembra que o sim. o Shinichi, ele... eu lembro que ele estava com um ferimento de shotgun. Tá. A última mesmo. Aí ele pega uma haste que tava no chão assim. Não, essa aí eu não gostei. Essa aí eu não gostei. Essa já tava perdendo tudo. Já. Essa daí eu não gostei. O que eu gostei foi a penúltima. Esse dessa aqui, o Mig se separa dele, aí o cara vai achar. Sim. Essa foi muito boa. Aí o cara vai achar que o Mig, o Shinichi tá em um lugar quando na verdade ele tá atrás. Aí ele pegou, atacou a lança pra furar cortar a cabeça. Não funcionou. A cabeça. Que ele arremessa a lança pra Sim. mobilizar ele, daí o Mig chega e dá um socão nele. Essa estratégia foi muito boa, e aquela da escola também, que o Mig protege o Shinichi e mata o cara. De resto, é meio apático mesmo. Não passa muita emoção nas lutas. Eu só gosto mesmo, pra mim só passa emoção por causa das estratégias. Porque pela quadrinização, arte As lutas dane-se, né? As lutas Não é o foco, né? É só pra dizer que tem briga. É só pra dizer que tem treta. Tem um conflito ali, não é pra muito, nossa, olha essa luta. Mas as estratégias pra mim mostram que o autor de novo, que ele tem uma boa criatividade. Que a penúltima foi bem criativa pra mim. A penúltima. Diferente da última, né? Que o cara pegou um negócio no chão e tacou no cara, velho. Não, velho. Eu não defendo aqui, cara, não consigo. Não, essa última luta eu também não. Eu também não. Sorte ainda, né, velho? Eu também não. Eu também não defendo. Não, o Mig que estava nele agora voltou a mim, porque foi justamente no local onde o Mig que ainda estava em mim tocou. Aí o Mig volta pra ele. Cara, pra mim, agora a gente tá falando do final, pra mim, mano, não dá pra tancar o Mig ter voltado, velho. Mano, tipo, esse que era uma dramatização do Mig morrendo e pra depois ele voltar, velho. Não, mano, pra mim tinha que ser igual a Devil May mesmo, tá ligado? Mostra. Morreu. Mano, pra mim tinha que ser igual o final de Devil May. Mostra o Shinichi lá. Talvez ele consiga derrotar o vilão, mas ele morra junto, entendeu? E aí, o Shinichi, ele convence o vilão, já que é dito que ele é frágil, né? Convence, frágil é meio interpretativo, mas vai pegar essa parte do frágil e falar que ele é frágil emocionalmente, ele é frágil psicologicamente. Aí, tentar convencer ele a virar a ter compaixão, que é uma dos temas, né? Compaixão, conseguir conviver com o resto da população, né? Conviver com a natureza e com os humanos ao mesmo tempo. Porque, pra mim, ele voltar, aí depois ele matar o cara, aí depois mostrar ele acordando, depois o Mig se despedindo. Pô, o Mig só voltou pra vencer a luta, depois saiu. Se for fazer isso, ele morre naquela hora mesmo, tá ligado? Esse negócio que você falou do vilão, o boss final, não, meio que ter um ponto frágil. Eu achei que realmente ia usar a parte sentimental dele, que ele tá se apegando aos humanos, mas não foi de certa forma desperdiçado. Foi outra ideia, mal aproveitada. Se aconteceu off-screen. O grande off-screen. Mas aí não conta, né, porra? Não conta. Realmente, a partir daquele momento, pra mim, começou a desandar. Foi os últimos quatro capítulos, pelo menos. Não foi tão prolongado, tá ligado? Foi só os 4 capítulos que isso aconteceu, né? Mas foi feio. É uma coisa que eu acho bem interessante, né? Porque o Iwaki disse que ia fazer o Devilman dele. E ele fez a antítese de Devilman pra mim. Porque a Devilman eu não consigo tancar até os últimos volumes, que aí são ótimos.
e Que Seja são ótimos volumes até chegar o último, que eu não consigo tocar. É verdade, o último é o piorzinho mesmo. Porque tem até o capítulo. Tem até o capítulo final que. Não precisava, né? Vamos combinar. Do qual... Comentar que aquilo tudo que foi proposto, ele simplesmente esvaiu. Não tem-se mais o que comentar sobre os parasitas. É uma coisa bem... É tão desleixada que chega até a ser conflituosa com o que o autor queria passar, sabe? Esse ponto dele foi tão a risco, atroz, que se perdeu a vontade de continuar. Ainda bem que tá no final. Eu achei... Pode falar. Continue. Eu acho que tipo, final, mesmo com esse final, concluiu bem por causa da ideia, né? Tipo, que o Shinichi ele mata o cara, mas não queria, porque ele fala que dá compaixão por que eu tô matando um cara só porque ele é de outra espécie, sabe? Mesmo que ele seja do mal. Ele não pode julgar o negócio assim. E você fala, tem até, no começo até fala de... acho que cuida do cachorro, mas mata uma vaca. Tipo, por quê? São espécies diferentes. Por que a gente tá matando um e não tá matando o outro, entendeu? Por que a gente não mata o humano e mata o animal? Por que a gente mata o parasita e não mata o humano, entendeu? Se você mata um, por que não ama o outro? Exato. E aí no final eu achei que concluiu essa ideia bem, tá? Tirando o capítulo final lá, porque pra mim o capítulo final só foi pra tentar construir a relação da Murano, que foi muito mal construída antes. Antes, tipo, por que a Murano... Não, me explica. Por que a Murano... Ela tava tretada com o Shinichi. Porque do nada ela decidiu ir lá na cama com o cara. Do nada. Tá meio triste, eu vou lá com ele, vou resolver. Ah, não. Amigo. Constrói uma relação, tipo, eles vão voltando, eles conversando, ou mostra, tipo, naquela cena que o Shinichi ele correu pro jardim e a Murano foi atrás. Por que o Shinichi conta tudo que aconteceu, ele conta do parasita, tudo, aí a Murano ia entender, ia ficar com pena. Não, foi do nada, assim. Ela viu, vamos na minha casa lá e foi mal construído. Amigo, o amor não espera. Acontece. É extremamente justificado. Esse capítulo final foi só pra isso pra mim, mas poderia ter feito bem melhor essa relação dela. Bem melhor. Foi um pouco... Eu não sei responder, sabe? Um amigo meu, TH, Shin, beijo, tá? Se algum momento você for escutar, ele perguntou pra mim se a gente poderia vasculhar as internets pra ver se tinha alguma entrevista do Iwaki comentando por que o final, né, foi tão abrupto. Mas a gente não achou nenhuma entrevista sobre, ou o que tava passando na revista, algo do tipo, a gente não achou nenhum dado sobre. É isso que eu pensei, será que não tava, tipo, você sabe se tem um dado que tava vendendo bem? Porque... cara. Não, porque você não tava explodindo. Porque não é possível, cara. Foi meio rushado, tá ligado? Foi muito abrupto. Foi meio do nada, assim, sabe? Tipo, a luta final foi meio mal planejada. A relação com a Murano foi muito mal planejada. Tipo, e até hoje parece que foi rushado mesmo. Até hoje é o que os fãs e Que Seja atribuem com maior vilipudência, né? Vilipudência é vilania, né? Com a rispidez. O maior vilipudência é esse final. Nenhum chega no consenso e diz que é ótimo, nenhum diz que é bom, que realmente comenta que vale-se como um fechamento. Não é uma discussão como o final de Monster, que algumas pessoas odeiam, algumas pessoas amam, que tem uma discussão do que ele quer trazer ali. Não, geralmente é um consenso de que as pessoas não gostam do final do Que Seja. O final que não deu certo, né? Não motivo. Não deu. Pra mim, sei lá, parece mesmo que o autor ele não tava querendo mais fazer isso. Parece que ele eu acho que eu já tô prolongando muito a história, deixa eu finalizar aqui. Parece isso, porque foi do nada demais. Chegou num ponto em que ele viu ele que não tinha mais o que criar ali e ele simplesmente acabou. Ele quis finalizar sem construir direito tudo e... Uma coisa do final também é o discurso do psicopata, que eu achei bem... Então...
Mas esse discurso foi só pra. Só por causa do Murano mesmo, mas foi muito deslocado. Muito deslocado. Não, tipo, Também não teve uma conclusão nesse discurso, né? Ele jogou o discurso, não teve uma. não, tipo, eu sou tipo os parasitas, eu mato humano, sangue, bang, bang. E o Shit não responde, então não tem uma resposta, tá ligado? A discussão ali é aberta. Ele só manda um sósia e acabou ali a discussão. Mano. Tipo, o psicopata começou a falar, tipo, tudo assim, sou tipo os parasitas, sede de sangue humana, por que a gente não se mata igual eles, blá blá blá. Mas tipo, Isso já tinha. A gente não mata ela não, por favor. Quando ele tava no interrogatório, isso a gente já tinha entendido. Sim. Sensacional. Bastante. Novamente. Mas acho que ele precisou explicar de novo, né? Caso tenha esquecido. Sim. Vai que você esqueceu do capítulo passado. Que eu via 2 episódios atrás, um momento que eu via 2 episódios atrás, tem que relembrar, sim, que o Sai tem um irmão e que ele ama o irmão e que ele precisa lutar com o irmão dele e depois de 16 minutos de flashback volta para o episódio de grande Naruto, né, velho? De 50 minutos, 30 flashback. Grande arco dos Zabuza. Nossa, meu Zabuza Deus. foi maravilhoso. Quando o Zabuza reencarnou no Edo Tensei, eles voltaram pra apanhar. Em 10 minutos eles foram derrotados. Grande volta, hein? Que seja feliz, né? Vai que o cara esqueceu do capítulo passado. Eu vou repetir a mensagem aqui, né? Vamos repetir. Cara, não, mano. A gente tem tempo pra fazer isso. Tem tempo pra editora? Tem. Então, Vamos repetir o passado do tá vendendo Sasuke. pra caralho, né, mano? Vamos repetir o passado do Sasuke 12 vezes? Não, vamos 13 mesmo. 13, bota. 13, bota lá, 13 vezes o passado. Pra mim a reta final tava tão boa, velho. Tipo, com o Tinichi despedindo do Mig, ficando sem rumo, ficando maluco, sem saber o que fazer. Aí chega o final, o Mig volta, aí depois ele. Um capítulo nada a ver. Ele volta e depois ele vai embora de novo. Ele mata mó nada a ver, depois ele se despede. Ele só voltou pra lutar e só cheguei aqui pra matar o cara mesmo. Fazer é o famoso Deus Ex. E essa despedida do Mig foi meio nada a ver, né? Assim, falando sério aqui. A despedida. Foi meio nada a ver, né? O autor tentou passar uma mensagem ali, mas. Aquele discurso. Cara, era bem melhor ele morrer naquela hora lá, velho. Pelo amor de Deus. Morria lá, Mig. Aquele discurso não identifica deu, velho. Não deu. Todo mundo identifica isso. O autor, ele parou de fazer obras por muito tempo, até depois que fez que seja. Demorou muito pra ele voltar a ter uma obra de verdade. E leiam Historier, é muito bom, é ótimo também. E ainda não tem um final, então ainda não chegou no momento que a gente pode questionar a qualidade. Será que ele vai cometer o meu erro? Ó, galera, Júlio César foi assassinado. Nossa, será que vai ficar melhorando? Aí vai chegar, caraca, mano, é incrível! Aí chega no volume final aí. Não, No final cagou no pau, né? se a gente for colocar nos mesmos holofortes, eu diria que o ápice de Kisejo é a mãe. A Tomura lá. A mãe não, a Tomura. Tamura. A Reiko. A morte dela. A A Rico. morte dela. Eu acho que pra mim é o ápice, o pináculo que ele queria dar de mensagem, né? Se a gente for colocar nesses conformes, o capítulo 86 até o 99 de Historier seriam os pináculos da história. Fenomenais. Quem leu aí, que tá escutando, lembra da história do Sharon, ou a decisão do Eumenes, o que ele ia fazer de verdade, Eumenes. Fantástico. Então, se a gente for colocar nesses pontos, faltam uns 4 volumes pra vir o desastre. Então... Mas History tá vendendo bem? Aí tem que saber, tá? Porque... Tava. O problema é que o Iwaki faz um capítulo por ano de Historier, sabe? Complicado. Então o cara é o Miura, né, velho? Não. Então quer dizer que ele tá pensando na história, né? Será? Mas aí é que tá, eu vou comentar uma Ou coisa ele tá de verdade. jogando, né, velho? Depende. Vou comentar uma coisa de verdade. Ele parou Historier ou History pra fazer Heiri. É um mangá histórico do Iwaki, que deve ser bem estranho, mas não tem traduzido ainda completo. Quando tiver o traduzido completo, eu irei... Mas é um one shot?
Não, tem 45 capítulos. Qual que é o nome mesmo? Reiri! Ah, ok, achei aqui já. Da hora. 45 não. Eu acho que aqui tá falando que tá completo. Tá. Achei que tava em lançamento ainda. A Scan não completou. Entendi. E não é ele que faz a arte, não, outra pessoa. Interessante. De history é ele, né? Ele. Não, History é dele. Antes eu não tinha falado a minha cena favorita, mas é a da Tomura, da morte da Tomura mesmo. Pra mim é o ápice mesmo. De qualquer momento no mangá. A morte daquela mina lá com o bebê nossa, é fantástico, né? É a morte da Tâmara, a mãe e a morte da Kana. As mortes são muito boas. Mulher. Só mulher. Machista, cara, machista. Eu chorei com a morte da Tâmara, pra falar a verdade. Mangá machista. Caraca, e olha que interessante. O Aki fez participou de um compilado de um tributo de Devilman. Olha só. Aí, ó. Olha só. Sim, o Neil. Isso, Neil Devilman. Que coincidência. Olha só que coincidência. É bem interessante ver isso. Também ele fez de Blackjack, um compilado de Blackjack, que pediram. É interessante ver isso porque justamente a obra dele também é muito requisitada, né? Como eu comentei no início na introdução. Não um compilado, mas sim 2. Né? E engraçado, um é compilado de artistas da Afternoon e derivados, e o outro é um shoujo, com até mesmo a Sumiko como a representante do Josei. Eu li o do que seja lá, do Fairy Tail, velho. Fairy Tail foi da hora. Nossa, foi 10, hein? Essa foi 10, a Lucy com o Mig. Meu Deus do céu, velho. Mano, eu tava lendo assim, aí do nada apareceu Hiro Mashima versus Parasite. Eu comecei a perder. 10. O cara botou um Fairy Tail. Deve ser 10, mano, aposto. É 10, depois você tem que ler, é 10. Eu vou ler depois. Agora vamos para as considerações finais. Pra mim, Parasite é um mangá, tipo, muito, muito interessante. O que eu disse, talvez, seja interessante porque eu já sabia o rumo que ia tomar, e eu gosto desses rumos que começa a criticar a população enquanto desenvolve os personagens, enquanto desenrola a trama. Eu gosto bastante. E é por isso que um dos motivos de eu achar interessante, mas a apresentação é muito boa. O que o autor quer passar com mensagens, ele consegue. Muitas vezes ele começa a fazer muitas críticas. O que ele quer passar em tensão, ele consegue também. Pra mim, a produção é pela expressividade e os planos sequenciais, eu acho muito bom. O resto é padrão. Só às vezes que a arte fica boa. Muito boa no caso, porque a arte é ok. E mesmo que o final tenha uma ressalva, e tem várias ressalvas, por exemplo, do cabelo que eu não gostei, a relação com a Murano, a luta final eu não gostei também. Mesmo com essas ressalvas, pra mim foi uma jornada incrível, velho. Uma jornada tipo, muito interessante. É impossível se não se interessar pelo o que vai acontecer e o que tá acontecendo. E a construção do protagonista com o Mig é incrível pra mim. E o meu personagem favorito, eu fico em dúvida, mas eu diria que é o Shinichi mesmo. E a minha nota é 8,5. Acho que não tem muito mais tanto o que falar. Pelo que a gente já falou até agora, achei muito bom. Achei também, principalmente o que eu gostei no mangá é que, como todos os temas são atrelados a algum personagem, pelo menos. Você tem o Shinichi, tem a Tomura. No que ele apresenta, ele cria um tema em cima disso e relaciona isso a um personagem. Eu acho isso muito interessante.
Pena que tem o final e alguns. No final tem alguns temas que não vão em nenhum lugar, tem. Infelizmente. Né? Mas. Por causa disso, minha nota é 8 e meu personagem favorito é a Tamara. Eu acho que Seiju é o Tokyo Ghoul que deu certo, porque ele tem os mesmos temas, a mesma dualidade, semi-humano e humano. E eu acho a mensagem do mangá bem interessante, os personagens são legais, eu gosto da arte e como ela é apática e que ela não é dramatizado esse negócio. Meu personagem favorito eu fico entre o Miki e o Shinichi. E a minha nota é 8. Não querendo ser redundante aqui, mas eu vou sim reiterar um ponto que eu acho extremamente importante. É que todos nós, principalmente em ciência ou em produção midiática, subimos sobre ombros de gigantes. E é de extrema percepção, notória sabedoria que Kiseijo modificou a indústria de mangás. Mesmo numa situação um pouco precária de sua produção, porque, para quem não sabe, né, a After não era uma revista extremamente minuciosa ou humilde, honesta naquela época. Honesta não, né? Humilde. E não tinha esses recursos tão grandes assim. E se nós olharmos por essa vertente, também é muito, muito interessante vermos a evolução do Iwaki em sua expressividade artística, né? Principalmente para mim, que já li as outras obras dele. Mas esse impulso que ele deu, a primeira obra que ele quis se manifestar como autor, trouxe, além de novos pilares para serem erguidos na indústria, questionamentos vívidos que as pessoas podiam fazer aquela situação que eles estavam. Era uma alusão muito clara para os nipônicos naquele período. Parasitas. O que eles fazem e o que eles habitam aqui, né? Então, essa discussão temporal e atemporal que Kiseijo pode trazer é um mix de emoções que, para mim, valem-se por toda a obra e a sua construção. Então, se não fossem as ressalvas que me traz e que me traem com o final, poderia ser uma nota bem maior. Já que, vindo que eu adoro a cena da Tamura, é um dos poucos momentos que eu realmente me apeguei a um ser não humano. Mas enfim. Eu vou ficar aqui com 7,5. E minha personagem preferida é o Shinichi. O mangá, ele passa as mensagens que ele queria passar mesmo, tanto que o Igor comentou, tipo, da temporal, que eu acho muito interessante. A parte da mensagem sobre a natureza em si não conseguir coexistir entre si e procurar a igualdade, eu acho isso um pouco, sei lá, falho, na minha opinião. Mas de resto, o mangá, ele consegue passar o que ele quis, que é uma mensagem bem crua e fria pro que o leitor quer. Que, assim, as mortes são totalmente triviais pro mangá. Tipo, um personagem morre, acaba ali. Mas é interessante também pelo jeito como o personagem vai evoluindo de um personagem, tipo, estilo Shinji, que é aquele personagem meio sem noção alguma, de totalmente conseguir entender ou compreender o mundo dele. E acho que é isso. E daí também o meu personagem favorito que eu achei até agora foi a Reiko mesmo, e a nota que eu dou é 7,5. É isso. Conclui que seja muito da hora e o final é sósia. Valeu, falou. Compartilhe, dá like e compartilhe e dê like. Se inscreve! Se inscreve, dê like e compartilhe. Se inscreve.